é ângulos. Então vamos dar início à aula. Primeiro vamos definir o que seria ângulo. Então define-se ângulo como a abertura entre duas semirretas de mesma origem. Então eu tenho aqui duas semirretas que estão partindo desse ponto. E essa abertura aqui é o que a gente chama de ângulo. Então a gente tem que pensar também, ó, que quanto mais eu abrisse essa reta, maior seria o ângulo. Então o ângulo é para medir a abertura. Para medir os ângulos, a gente utiliza os graus, certo? Existem outras unidades de medida, mas a mais utilizada para a gente aqui no Brasil é o grau. Então, o que seria o grau? Imagina uma circunferência e você dividindo ela em 360 partezinhas bem pequenas. Cada partezinha dessa daqui corresponderia a 1 grau, certo? 1 grau. Então, a circunferência completa, quando eu terminasse, daria 360 graus. Então, imagina que aqui é 0 grau, aí eu vou contando. 1 grau, 2 grau, 3 grau, 3 grau, 4 grau, 5 grau. Quando chegar aqui, eu vou ter exatamente 90 graus. Para cá, mais 90, vai ser 180. Mais 90, 270. E no final 360. Então 360 é justamente uma volta completa. Então aqui, ó, antes de eu iniciar é 0 grau, quando eu dou uma volta é 360, certo? Classificação de ângulos. Então vamos classificar primeiro aqui dois ângulos, que é o ângulo reto e o ângulo raso. O ângulo reto sempre vai ter esse quadradinho aqui, ó. E é um ângulo de 90 graus, certo? E o ângulo raso, que é como se fosse uma reta, é um ângulo de 180 graus. Então, ângulo reto 90 graus, ângulo raso 180. Esse ângulo reto aqui é muito importante na construção. A gente sempre que vai construir uma parede, um muro, tem que ter esse cuidado para que ele esteja totalmente vertical, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o solo. Da mesma maneira, armário, guarda-roupa, quando vai construir, tem que utilizar o que a gente chama de esquadro, porque senão as portas não fecham muito bem, vai ficar batendo uma na outra. Ângulo agudo. O que seria ângulos agudos? São ângulos maiores que 0 e menores que 90. Então, ângulos agudos está entre 0 e 90. Exemplo, qualquer ângulo entre isso daí. 20 seria um ângulo agudo, 40 seria um ângulo agudo. E assim vai, sempre entre 0 e 90. Ângulo obtuso, bem parecido, ó. Maiores que 90 e menores que 180. Então, qualquer coisa entre esse intervalo aí. Exemplo, 100 graus, 120 e assim vai. Ângulos complementares, importantíssimo isso aqui, ó. Ângulos complementares são dois ângulos que, quando somados, resultam exatamente em 90 graus, certo? Então, dois ângulos que, quando a gente soma, dá 90 graus. Exemplo, 10 e 80. São ângulos complementares. Por quê? Porque quando eu somo os dois, dá 90 graus. Existe mais? Sim, existe uma infinidade de ângulos. Então, eu poderia ter 50 e 40. Também seriam ângulos complementares. E assim sucessivamente. Ângulos suplementares. Não confundir complementares e suplementares. Suplementares é quando somam 180. Da mesma maneira como 90, existe uma infinidade. Então, poderia ser 100 graus e 80. Poderia ser 150 e 30. E assim por diante. Vamos ver agora alguns exemplos semelhantes ao exercício que eu passei para vocês. Aqui a gente tem a seguinte situação. Determine o valor de x sabendo que, letra A, x e 20 são complementares. Então, a gente tem que lembrar que complementares é quando somam 90.
Então, quando eu faço x mais 20, vai ser igual a 90. Por que x mais 20 é igual a 90? Porque x e 20 são complementares. Então, quando somados, dá 90. Para resolver isso é bem simples. Só pegar o mais 20, que está positivo, e passar ele para o outro lado. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 90. E o 20 foi lá para depois do 90, lá para trás, ó. Lembrando que o sinal tem que mudar. Então, menos 20. Logo, x vai ser igual a 70 graus. Letra B. X e 150 são suplementares. Então, se são suplementares, quando eu somar os dois, vai dar exatamente 180 graus. Praticamente idêntico à letra A. Para resolver, só pegar esse mais 150 e jogar para lá. A gente vai ter que x vai ser igual a 180 menos 150. Então, x vai ser igual a 30. Bissetriz. Então, vamos definir agora o que seria bissetriz. Bissetriz é a semi-reta que divide o ângulo ao meio. Então, a gente imagina aqui um ângulo de 60 graus, certo? E passei uma reta exatamente ao meio, que é o que a gente chama de bissetriz. Se essa reta é bissetriz, aqui em cima vai ser 30 e aqui vai ser 30. Por quê? Porque a bissetriz divide o ângulo exatamente ao meio. Lembrem disso, a bissetriz sempre vai dividir o ângulo ao meio. Sabendo disso, alguns exemplos a gente consegue resolver de forma fácil. Determine o valor de x sabendo que a semi-reta R é bissetriz. Então, essa semi-reta aqui, em vermelho, que é a semi-reta R, é bissetriz. Se ela é bissetriz, significa que ela dividiu esse ângulo completo aqui ao meio. Então, quando ela dividiu ao meio, aqui embaixo ficou 23. Então, em cima vai ter que ficar 23 também. Por quê? Porque ela é a bissetriz, e a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, de cara, a gente já consegue saber que x vai ser igual a 23 graus, certo? Aqui em cima tem que ser igual aqui embaixo, porque a reta é bissetriz. Então, a aula de hoje é só isso. Até a próxima.